Coletiva do técnico Felipe Freitas. Felipe, as duas primeiras perguntas são de Juliana Lisboa. A primeira, ela fala: o Bahia teve uma escalação ousada diante do Fluminense, sem laterais de ofício. Ela quer saber qual foi a estratégia para o jogo e sua leitura dessa aplicação. Boa análise, Juliana. Obrigado pela sua pergunta. Nós puxamos uma estratégia. O Fluminense é um time que ele explora muito bem bolas para profundidade. Isso você vê que desde faltas no meio-campo você tem, por exemplo, a goleira vindo para o meio-campo fazendo essa projeção. Nós tentamos centralizar um pouco mais, foi identificado que a maior parte das bolas delas são lançamentos e cruzamentos muito mais centralizados, e a ideia era tirar isso. Nós conseguimos isso em termos defensivos, eu acho que a gente conseguiu. Isso prejudicou um pouco nossa construção. Nós tínhamos uma estratégia de uma construção de saída de três, cujo Fluminense teve dificuldade em alguns jogos anteriores, mas tivemos umas dificuldades técnicas e de leitura, e isso prejudicou bastante. A ideia era explorar bastante os corredores laterais com o Caiusca e com o Wendy. Quando chegavam essas bolas, nós tínhamos lentidão para progressão. No caso da Wendy, assim, sempre a bola estava prendendo um pouco mais e aí não dava para acelerar. E aí era para encontrar algumas bolas na flutuação da Mari Pires ou das duas atacantes. A Ellen recebeu algumas, mas muitas das vezes estava encaixada e com uma dificuldade de girar. Cássia também um pouco mais posicionada na frente, mas recebeu um pouco menos. Mari Pires teve algumas condições e uma dificuldade já para girar essa bola e aproveitar a vantagem. Então, essa foi a estratégia. E quando a gente vai para o segundo tempo, teve pergunta do segundo tempo? A segunda pergunta dela, ela fala: queria que você comentasse a mudança da postura no segundo tempo, com participação das jogadoras que entraram. Perfeito. Luana, que deu passe para o gol de Cássia, e Ari, que deu passe para o gol de Ju Oliveira, que também entra. É legal a sua pergunta sobre postura. O que foi cobrado no vestiário é exatamente essa postura. Não é o primeiro jogo que a gente entra com um grau de apatia muito alto, com uma falta de fibra, de vigor, de entrega, de vibração. O que eu peço no intervalo era muito dessa vibração. Aí eu corrigi essa parte da nossa construção pela ausência das laterais e uma dificuldade técnica das zagueiras para construir com um pouquinho mais de qualidade e entregar essa vantagem. Nós colocamos a Dan e a Mila por fora, conseguimos já dar essa construção. Quando Luana e Ari, foi algo estratégico. A Ari é uma atleta que a gente tem incentivado bastante, tem muita qualidade e a gente tem tentado resgatar essa alegria dela. Hoje foi muito bem, conseguindo romper as linhas, um pouco mais segura, puxou algumas transições, conseguiu dar esse passe. E a Lu também é uma atleta que tem muita qualidade, a gente tem uma confiança. Quando no primeiro tempo a gente teve essa dificuldade e os dois cartões amarelos, um para Wendy, um para Suelen e outro para Ângela, nós optamos por tirar uma delas, recuar um pouco a Mari e colocar outra atleta na flutuação. Inicialmente foi a Ellen, que melhorou muito. Quando ela entrou lá no meio, ela conseguiu fazer umas ações um pouco melhor. E aí, depois de um tempo, a gente troca, a Caiusca já um pouco fadigada por fazer boas acelerações, a gente abre a Ellen e coloca a Luana para flutuação, justamente para encontrar esse passe de qualidade. Ela fez essas ações muito bem, já uma progressão em relação ao jogo anterior que ela tinha feito. Ela tinha essas oportunidades, mas é isso, a força do grupo está dentro desse trabalho. João Luiz agora, ele fala: boa tarde, professor, parabéns pelo triunfo. Bahia venceu um confronto direto contra um adversário muito forte fisicamente. Ele pede para você explicar o que pensou no começo, né? Você já falou um pouco, e o porquê das mudanças no intervalo, que colocaram o time em uma vantagem técnica absurda contra um adversário no dia de hoje. A gente fez um duelo, obrigado, João, pela sua pergunta. A gente fez um duelo muito interessante, assim, como você falou, era um duelo direto, um duelo de 12 pontos, e a nossa ideia era que nós vencêssemos e com um placar com uma diferença de 2 gols, que o saldo contaria bastante. Tivemos um descuido lá, final do jogo, e é o que eu cobro muito delas, a concentração, a atleta no canto, para a gente fazer o encaixe, não fez o encaixe, elas fizeram um lindo gol. Quando no segundo tempo, nós colocamos o que era para colocar desde o primeiro. É algo que eu tenho cobrado muito desse grupo. É um grupo que tem muito a entregar e a gente percebe isso daí, mas por muitas vezes precisa de um revés, de uma dificuldade. Isso não tem que acontecer. Então, no segundo tempo, a gente faz a leitura estratégica do que o Fluminense estava fazendo. Conseguimos fazer umas trocas que foram muito certas e deram essa nossa superioridade. Conseguimos construir por vários corredores e várias ações. Melhoramos alguns comportamentos técnicos e de tática individual
individual para passe de entrada de terço, e aí isso culminou nos gols que nós fizemos. Eu quero destacar também a entrada da Danúzia, fez muito bem aquelas ações de corredor lateral, chegando no terço, buscando finalização, cruzamentos, ultrapassagens. Basicamente, fico muito satisfeito pela produção feita no segundo tempo, mas muito descontente ainda com o jogo de uma maneira geral. Agora, para finalizar, ele pede para você falar um pouco sobre o lance que acabou culminando na sua expulsão da partida. Poxa, é muito chato, né? É muito chato quando a arbitragem quer se aparecer. E eu acho que esse é o ponto. Eu tenho batido na tecla sobre a arbitragem mais uma vez. Você vê uma falta de coerência dentro da partida, entre outras partidas. Jogo do Palmeiras, se eu não me engano, houve uma bola muito similar, eu não lembro agora qual foi a atleta, então não vou falar o nome, mas se eu não me engano a Camila salta para cabecear, não lembro quem estava na área, e ela levanta o pé aqui, a juíza não dá nada, é um escanteio para o Fluminense. No jogo do Palmeiras, amarelo, toma um cartão amarelo. Tudo bem, então é critério de partida. Não houve critério aqui. A minha expulsão é uma coisa, eu desafio qualquer um procurar uma expulsão na minha vida. Não é a primeira vez que a gente tem alguns procedimentos que nos prejudicam. Esse é mais um deles, porque assim, muitas das arbitragens, tem árbitras que são muito boas e árbitros muito bons, mas isso é a maioria necessário rever, porque a arbitragem é muito ruim, muito ruim. Certo, obrigado, Lipe.